Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão bem interessante, a filosofia que talvez se esconda por trás de um hábito que, olha, é super comum hoje em dia. Vamos pensar juntos. Será que aquela maratona de séries do fim de semana é só pra relaxar mesmo? Ou e se for um sintoma de algo, sabe? Algo mais profundo, quase espiritual? Para a gente entender essa ideia, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer o conceito de um filósofo que estava tentando, bem, diagnosticar um problema que é muito humano, né? A falta de um propósito na vida. Ele deu um nome para essa, digamos, doença espiritual, catolita. E o que seria isso? Basicamente, a anomalia que surge quando falta um grande objetivo, algo que unifique a vida da pessoa. E é aqui que a coisa fica mais intrigante. O Noika percebeu que existe uma forma específica dessa doença. Uma em que a pessoa nem faz ideia de que está sofrendo com isso. Para identificar essa condição, essa catalita inconsciente, ele listou 4 sintomas principais. Dá para pensar neles como uma espécie de checklist para um diagnóstico. Então, quais são esses sintomas? Primeiro, a acumulação, que é essa mania de juntar feitos. Depois, a ação cega, fazer por fazer, sem um porquê. Aí vem a distração, que é quando a vida vira só uma sequência de coisas vazias. E por último, a pluralidade cega, o excesso de opções. Juntando tudo isso, o que a gente tem? A imagem de uma vida meio sem rumo, à deriva. Tá, mas o que uma filosofia lá do século XX tem a ver com a gente rolando o catálogo de um streaming hoje em dia? Pois é, a conexão é muito mais direta do que parece. Olha, do ponto de vista da psicologia, a gente já sabe que maratonar séries funciona por causa de mecanismos de tecnologias que são feitas para prender nossa atenção, para a gente não parar. Mas se a gente for um pouco mais fundo, as pesquisas ligam esse hábito a uma coisa chamada de clínica do vazio. É um jeito de descrever como a gente acaba usando a mídia para preencher um vazio mesmo, um vazio existencial. E é exatamente aqui que o paralelo fica impossível de ignorar. Os 3 primeiros sintomas que a gente vai ver em detalhe, acumulação, ação cega e pluralidade cega, eles meio que levam direto para o 4º sintoma, a distração. É aquele ponto em que a vida vira só essa sucessão de atos sem propósito. Vamos começar com o primeiro, a acumulação. É quando aquele sentimento de missão cumprida por ter assistido a tudo substitui uma conquista de verdade, lá no mundo real. Aí vem a ação cega. E aqui a tecnologia é um exemplo perfeito, né? O autoplay, a reprodução automática, ela simplesmente automatiza o sintoma. A decisão já foi tomada por nós. O terceiro sintoma é a pluralidade cega. Isso é a cara do catálogo infinito dos streamings, não é? É um universo de opções que, no fim das contas, pode até atrapalhar. A gente fica tão perdido que não se envolve de verdade com nada significativo. Mas olha, a sacada mais impactante, talvez até arrepiante, do Noika, vem na metáfora que ele usa para descrever o próprio inferno. Ele imaginou o inferno como uma festa. Uma festa da qual não se pode ir embora, onde o prazer vira uma prisão. E aí que a gente junta as peças. O ponto principal é esse. As plataformas de streaming vendem exatamente essa experiência. É um serviço, um fluxo que nunca para, feito sob medida para a gente não ter que encarar aquela sensação de falta de propósito. O que a gente tem, então, é um sistema que basicamente pegou aquela patologia que o Noika diagnosticou décadas atrás e a aperfeiçoou, a automatizou. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? No meio desse fluxo infinito de distrações, o que é que serve de âncora? O que dá para a vida um propósito que une tudo?